Pastor, eu já podia ir embora, porque eu já fui ministrada. Não sei porque a gente passa maquiagem, né? Porque já tá igual um panda aqui, né? Toda borrada. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês disseram sim para o Senhor numa noite de sábado. Eu tenho certeza que vocês já foram Marta durante a tarde. Ajeitaram a casa, deixaram a comida pronta, ajeitaram as crianças, aquela correria da mulher, né? Deixar tudo pronto para que a gente possa ser Maria e para que a gente possa buscar o Senhor, para que a gente possa estar na presença do Senhor. Então, muitos falam, deixam a Marta um pouco de lado, né? Mas nós mulheres somos Marta e somos Marias. Nós somos um pouco de cada, né? Então hoje, provavelmente nós somos Marta durante a tarde e agora nós estamos sendo Maria, buscando e escolhemos a melhor parte. Amém? Glória a Deus. Irmãs, eu queria então começar perguntando para vocês se quem aqui precisa de um milagre? Acho que todas nós precisamos, né? Todas nós temos algo que nós precisamos da parte do Senhor, que nós sabemos que somente o Senhor vai fazer. E eu queria que você pensasse nesse milagre nessa noite. A primeira coisa que você pensar, eu preciso desse milagre. É bem esse aí que você pensou. Guarda ele agora aí no teu coração e deixa ele aí. Pensa nele e guarda ele aí um pouquinho. Quando nós falamos em milagre, o que é um milagre? É algo que nós, seres humanos, não podemos fazer. Que nós, pela nossa força, não podemos fazer. O milagre é sempre algo sobrenatural. E o sobrenatural não cabe ao homem natural fazer. O sobrenatural sempre está nas mãos de Deus. Então, nessa noite eu quero falar para você, se você precisa desse milagre, não sou eu nessa noite que vou te entregar, mas é aquele que está aqui, é aquele que já se faz presente desde a primeira oração, desde o momento em que você já se arrumou para estar aqui nessa noite, o momento em que você se preparou para estar aqui nesse culto. Ele está aqui, ele está no meio dos louvores, ele está aqui na oração, ele está no meio de nós. Eu já pude sentir a presença dele, eu creio que você também. E eu quero dizer que esse Deus, é ele quem vai fazer o milagre na sua vida. Você crê? Amém? Glória a Deus. Talvez você já ouviu alguém dizer, ou até você mesmo já disse, para alguma situação na sua vida, você olha e fala assim, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como fazer, agora é só um milagre. Você já disse isso? Você já ouviu alguém falar isso? Quantas vezes nós temos alguém no hospital, numa cama, e nós olhamos e falamos, Senhor, eu não posso. Quando os médicos olham para nós e falam assim, não temos mais o que fazer. E aí eles olham para nós e falam, agora é somente um milagre. Aí é nessa hora que o nosso Deus, que é o especialista em fazer milagres, que é o nosso Deus que é especialista em fazer o sobrenatural, ele vem, entra na nossa vida, entra naquela situação e ali ele faz o mover dele e resolve para nós aquele problema. E ali ele faz o milagre dele. Amém? É bem quando tudo parece perdido. Sabe quando você fala assim, não tenho mais força? Não aguento mais? Não é para mim? Estou abandonando, não aguento? Não sei mais o que fazer. É exatamente nessa hora que o Senhor entra. E ele faz o milagre nas nossas vidas. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, irmãs, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver muitos milagres. Algumas pessoas hoje falam assim, mas não vemos mais milagres como antigamente. O que será que mudou? Ou será que alguma coisa mudou?
Nós vamos ver aqui muitas curas, muita libertação. Temos aqui textos que falam do sol que parou. Humanamente, isso não é provável. Humanamente, isso não pode acontecer. Um mar que se abriu, mortos que voltaram a viver. Quantos milagres que nós ouvimos e falamos, meu Deus, quanta grandiosidade nesses milagres. Mas nessa noite eu quero compartilhar com vocês um milagre. Nós vamos falar sobre um milagre, está lá em 1 Reis 18, do versículo 41 ao 46. 1 Reis 18, do versículo 41 até o 46. 1 Reis 18, a partir do 41. Olha só o título desse texto aqui. Diz assim, Elias ora para que chova. Primeiro versículo então, 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Se nós lermos um pouquinho antes, no capítulo 17, versículo 1, contextualizando, a história aqui, diz ali que Elias prediz grande seca. Então houve um tempo de muita seca. E onde nós temos seca, nós temos fome, nós temos morte. Quando acaba a água no nosso bairro, na nossa casa, já não é um dilema por um dia, por uma tarde. Lá na Ronda, onde eu moro, tem faltado muita água. E nós estamos com um problema na nossa caixa d'água, então faltou água. E, gente, com 3 crianças, com 5 pessoas dentro de casa, a falta da água faz rebuliço, né? E com esse calor agora. E aí você quer dar banho, não tem água para o banho, você quer usar o banheiro, não tem água para o banheiro. É só Jesus na nossa causa. Então, por muito tempo, haveria um tempo de seca. E aí a fome perdurou por alguns anos ali. Mas olha que interessante. Foi a partir do momento que Elias orou pedindo chuva, ela veio. No capítulo 18 diz assim, o primeiro versículo. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então foi dito para Elias que por muito tempo haveria seca. E dali um tempo, para Elias de novo, agora vai, que a chuva vem. Eu vou mandar a chuva. Mas o que eu aprendo com isso, minhas irmãs? Quando Jesus ele te dá uma promessa, e eu creio que todas vocês aqui têm promessa, você tem? Eu tenho. Amém? O Senhor nos dá uma promessa, mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós sentamos, cruzamos os braços e ficamos esperando a promessa chegar. Não é assim? Ou só eu? Deus usou um profeta, Deus usou a pastora, Deus falou através da palavra dele diretamente ao meu coração e falou. Ele falou daquela promessa, ele falou que vai fazer. Mas aí
nós, como seres mortais, seres humanos, nos sentamos e nos acomodamos. Mas esse texto de 1 Reis vai dizer que Elias não se acomodou. Elias recebeu a palavra de que haveria seca, depois ele recebeu a palavra que Jesus mandaria chuva, mas ele não parou. Nós vamos ver aqui, nós vamos ler novamente ali, mas Elias orou. Mesmo recebendo a promessa, ele continuou orando. Então, o que Deus quer nos ensinar nessa noite? 3 pontos para que nós possamos receber o nosso milagre. E o primeiro é crer. Assim que você recebe a promessa, minha irmã, você precisa crer que a promessa vai acontecer na sua vida. O milagre é só para quem crê. A palavra do Senhor diz assim: tudo é possível ao que crê. Tudo. Ele não disse algumas coisas são possíveis. Isso é possível, isso não é. Ele diz tudo. Tudo é possível ao que crê. Não havia nuvem sequer no céu. Hoje fez um dia muito quente, depois de muitos dias de frio, e parece que o nosso calor e o nosso verão não chega. Hoje fez um dia bem quente e o céu estava lindo. E quando a gente olha para o céu, na temperatura que estava hoje, que ia bater acho que 31 graus, né? Não sei se chegou. Nós olhamos para o céu está azulzinho, está limpinho. Você olha lá para o céu, você imagina que vai chover? Se tiver uma nuvem pequenininha, como diz o texto, diz que a nuvem que apareceu era do tamanho da mão de um homem. Você imagina a sua mão num céu imenso, essa nuvem era muito pequenininha. Só que Elias, ele ouviu o barulho da chuva através da fé. Ele creu. E por isso ele acreditou no Senhor. E por isso que o milagre chegou. Então nós precisamos crer. Por mais que você olhe para a sua dificuldade, para o seu céu, e você não veja a chuva, por mais que você olhe lá e fale assim: Senhor, não tem uma nuvem sequer no céu. Se o Senhor prometeu, minhas irmãs, Ele vai fazer. O Senhor vai fazer. Sabe por quê? Porque o Senhor não é como a previsão do tempo. Eu brinco lá em casa que eu sou a mulher do tempo. Porque eu acordo pela manhã, como eu tenho crianças, né? Então eu já acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço ali é olhar quanto vai estar hoje. Ponho blusa, não ponho blusa, ponho meia, ponho casaco. Apesar de Ponta Grossa, né, ser bem, sabe? Mas a nossa previsão, ela erra. Ela diz que vai fazer sol, você vai lá, coloca uma roupa mais fresquinha, daqui a pouco tá frio. Ou você coloca uma roupa, uma jaqueta, você sai de blusa, daqui a pouco esquenta e você está morrendo de calor na rua. Não é verdade? A previsão erra, sabe por quê? Porque a previsão é feita pelos homens. Apesar deles estudarem, apesar deles estarem lá com toda a modernidade que o mundo tem hoje, eles não têm a modernidade do Senhor. Ela erra. A previsão erra. Mas o nosso Deus não erra. Quando Ele diz que vai fazer, meus irmãos, é porque Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele disse que vai mandar, Ele vai mandar. E se Ele disse que vai chover, porque vai chover. Então hoje, você pode olhar aí para aquele milagre que você lembrou aí no começo, quando eu te perguntei qual é o milagre que você quer? E você vai crer no Senhor Jesus, porque Ele vai fazer. Se Ele já te falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então, primeiro você só precisa crer. Amém? Se hoje você chegou aqui pensando, não consigo, hoje o Senhor fala, querida, creia. E você vai sair com essa palavra no teu coração. Eu vou crer, vai acontecer. Amém? Nós precisamos crer e pela fé. Olha só, pela fé, minhas irmãs. Ouçam o barulho da chuva.
ouçam o barulho do seu milagre. Ouça o trovão. Está chegando, a chuva está chegando, o seu milagre está chegando, eu creio em nome de Jesus. O que o Senhor mandou dizer nessa noite é, vai chegar. Mas você precisa crer. Amém? Por isso que eu falei ali no início, nós não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos nos acomodar, não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você se mova, Ele quer que você creia no milagre. Você precisa exercitar a sua fé, você precisa crer. Amém? Então guarda aí, primeira coisa, eu preciso crer. Segunda coisa, eu preciso buscar a Deus. Ah, mas o Senhor falou que vai fazer e eu vou ter que continuar orando? Sim. Nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos continuar buscando, sim. Então, o segundo ponto é buscar a Deus. Deus falou que daria chuva, certo? Mas Elias foi buscar o Senhor onde? Ele foi para o monte. Vamos voltar ali na palavra? Capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 41. Então diz ali, ó. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe. Já se ouve ruído de abundante chuva. Mas esse ruído de abundante chuva era pela fé. Porque não havia nenhum sinal de chuva. Então, ele estava crendo que Deus ia mandar chuva. Até porque no versículo 1 do capítulo 18, ele já diz ali, ó. A palavra do Senhor a Elias foi que vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então a promessa foi feita. Ok? Deus prometeu, eu vou mandar chuva. Talvez naquele momento todo mundo olhava para o céu e como que Deus vai mandar chuva? Cadê a chuva? Não há vestígio de chuva, não tem nuvem, não tem trovão, o céu não escureceu. Diferente da semana passada que deu aquela chuva, que quando nós vimos o céu escurecendo, a gente já olha assim, vem a chuva. E vem a chuva. E realmente veio a chuva. Mas glória a Deus que Deus guardou todo mundo, amém? Não sei como foi na casa de vocês, né? Se houve algum problema da chuva entrar, mas vocês foram guardados pelo Senhor. A casa a gente arruma, a gente dá um jeito, Deus vai prover, e glória a Deus pela nossa vida. Foi guardada pelo Senhor. Né? Como a pastora orou aqui já no início. Tantas coisas que o Senhor nos livra e às vezes a gente nem vê. Algumas a gente vê. Né? Então, ser grato ao Senhor Jesus. Então a palavra diz que Elias colocou seu rosto no chão, ou seja, ele colocou o seu rosto no pó. E o que é isso, minhas irmãs? É você se render ao Senhor, você se jogar mesmo na presença do Senhor e buscar a presença dEle. Ele se encurvou para a terra e orou a Deus pedindo a chuva. Mas aí eu volto a repetir. Deus não falou que ia mandar chuva? Por que que Elias foi orar? Por que que ele fez tudo isso? Colocou seu rosto em pó? Por que que ele se ajoelhou? Por que que ele... Porque nós precisamos buscar ao Senhor. Mesmo que a promessa tenha sido feita. Eu não posso ficar de braços cruzados. Eu preciso buscar ao Senhor. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa provocar o seu milagre. Ah, Jesus falou que vai fazer, já me deu a promessa. Como que é uma criança quando ela quer alguma coisa? Ela não chega lá e você fica... Você está no mercado, né? Um exemplo bem simples. Mãe, quero aquele doce, mãe. Aí você fala, não, filha, agora não. Mãe, né? Passa um pouquinho. Mãe, eu quero aquele doce ali, mãe. E você, não, espera um pouquinho, calma. Mãe, eu quero aquele doce. Aí começa o choro, tem umas que se jogam no chão, mas aqui não acontece, né, crianças? Ninguém faz isso, tá? Mas não é assim?
A criança fica provocando aquilo que ela quer. Você até fala assim, filha, quando a gente estiver indo embora, você pega e a gente passa no caixa, depois você abre e come, tá bom? Não tem muito combinado. Ela volta lá e, mãe, posso abrir agora? Aí você fala, não. Mãe, posso comer agora? A criança fica te provocando a você dar o que ela quer. E você já falou, eu vou dar. Eu vou te dar. É igual Jesus. Ele já falou assim, filha, eu vou te dar. Mas você vai ter que ir lá e falar assim, Senhor, me dá. Me dá, Jesus. Está na hora já? Posso receber agora? Você vai lá e vai provocar de uma forma boa, né? Esse provocar é buscar ao Senhor. Senhor, eu estou aqui. O Senhor me prometeu. O Senhor disse que ia fazer. Eu estou aqui, Senhor. Ó, bate lá na porta. Bate lá na porta que Jesus vai fazer. Então você precisa provocar o seu milagre. Amém? Elias já tinha a promessa. Mas ele acreditou, então crer, e buscou ao Senhor para que o milagre dele chegasse. Olha só que interessante. Nós somos muito passivas para o milagre. Nós ficamos esperando. Mas nós somos proativas para o pecado. Nós fazemos, sem pensar. É assim, fiz. Nós precisamos inverter. Nós precisamos ser mais ativa para as bênçãos do Senhor, para provocar o nosso milagre. Ou seja, orar mais, buscar mais, jejuar mais, buscar mais do Senhor. E dessa forma nós seremos mais passivas para o pecado. Porque se nós somos mais ativas, proativas, se nós buscamos mais ao Senhor, nós não vamos querer cometer o pecado. Quanto mais do Senhor tem em mim, menos do pecado eu quero. Amém? Se você tem promessa, então busque ao Senhor em oração. Coloque-se diante dele para que o teu milagre se torne realidade. Traga à existência as coisas que não existem. Traga chuva. Traga chuva para a sua vida. Traga um milagre para a sua vida. Provoque o Senhor em nome de Jesus. Então esse é o segundo ponto. Então, crer e buscar. Buscar a Deus. Então lembre-se do milagre que você lembrou aí no começo dessa ministração. E agora você começa a crer. Vai acontecer. Vai acontecer. Você precisa crer e proferir as palavras. Vai acontecer meu milagre. Pronto, eu já creio, mas agora eu vou buscar o Senhor. E eu sei que nessa caminhada de buscar o Senhor, irmãs, quando nós temos a promessa, não é fácil. A gente acaba no meio do caminho dando umas tropeçadas, a gente desiste, a gente para. E eu tô falando por mim, tá? Acontece comigo. Eu também tenho um milagre assim que eu tô, Senhor, preciso. Só que no meio da caminhada, quando a gente crê, a gente busca, e às vezes a gente não vê a nuvem, a gente pensa, Senhor, eu vou desistir. Não é só com você, é com a pastora, é comigo, é com a nossa família, porque nós somos seres humanos. Nós não somos soberanos assim como é o nosso Deus. Só que nós precisamos ter uma dependência do Senhor. E eu sempre falo que talvez o Senhor não nos dá o nosso milagre, a nossa bênção imediatamente quando nós pedimos, justamente por isso. Porque nós começamos bonito, agora vai, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou. E daí começa a ficar pesado, começa a ficar difícil, e a gente olha e não tem a nuvem. Eu falo, ai, cansei. Vou parar um pouco, acho que vou parar de buscar, Jesus não está me ouvindo, Ele não está resolvendo meu problema. Quando, na verdade, o Senhor quer de nós o quê? Dependência dEle.
Quem somos nós sem o Senhor? O que é que nós podemos fazer sem o Senhor? Vocês todas moram aqui no bairro mesmo? Tem alguém que mora para lá, para o centro, alguma coisa assim ou não? Mora mais para lá? Eu fico imaginando a pastora, né? As filhas, os filhos. Eles sempre pegaram a BR, né, pastora? Para ir para a escola, para ir para a faculdade. Gente, quantos livramentos o Senhor nos dá na BR? Não precisa nem chegar na BR. Às vezes aqui nós saímos, vamos atravessar uma rua. São coisas que nós não vemos. E às vezes você pode falar assim, nossa, mas é tão pequeno isso. É pequeno, mas o Senhor cuida de nós nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Nós precisamos depender de Jesus em tudo. Então, buscar ao Senhor traga à existência aquilo que não existe. Aquele teu milagre que você acha impossível, provoque o Senhor para que Ele traga para a sua vida esse milagre. Amém? E terceiro ponto, perseverar. Foi o que eu acabei de falar, né? Nós acabamos desistindo. E é algo que nós não podemos desistir, e sim perseverar. Mas até quando? Até Jesus voltar. Só. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos do Senhor Jesus, e nós sabemos que nós precisamos caminhar com Ele. Não existe outro caminho. Ou melhor, existe. Ou é Ele, ou é inferno. Ou é Deus, ou é o diabo. Então, vamos caminhar com Jesus até que Ele venha. Até que Ele volte. Se o meu milagre ainda não aconteceu, bora! Vamos continuar crendo, vamos continuar buscando e vamos continuar perseverando. Ele vai fazer um milagre na minha e na sua vida. Você crê? Então levanta a mão bem alto e diz assim, eu creio. Já vamos começar profetizando na nossa vida. Amém? Quando você acordar pela manhã, você já fala, Jesus, eu creio. O meu milagre vai chegar. E profetiza todo dia. E mesmo no dia que você estiver fraca, estiver chorosa, porque nós mulheres, né, temos todas as emoções durante o dia. Eu falo que no celular tem várias emojis, né? Eu falo que nós passamos por todas aquelas num dia só. Nós temos o choro, a gente tem o riso, a gente tem a preocupação, a gente passa por todos. A gente tem todos os sentimentos num dia só. Isso é ser mulher, né? Quando Jesus voltar, quem sabe eu pergunto para ele por que era assim, mas enfim, acho que eu não vou nem querer saber, né? Porque o homem é tudo mais racional, né? Ele acorda bem, ele passa o dia bem, vem os problemas, ele continua firme e forte. A mulher já. Mas do dia que você estiver assim, você profere, você fala da sua boca. Jesus, eu creio, o meu milagre vai chegar sim, em nome de Jesus. Elias, ele não desistiu facilmente. Ele buscou. Então, minhas irmãs, em pequenas nuvens podem ter grandes chuvas. Quando você olhar uma nuvem pequenininha, lembre-se disso. Nessa nuvem pequenininha pode ter uma grande chuva, um grande milagre. Amém? Elias buscou até que a nuvem apareceu. Olha só que interessante. Quando Elias fala para o moço, né, para o seu servo subir o monte, ele diz, sobe e olha para o lado do mar. Então vamos imaginar um céu lindo como estava hoje. E aí você pede para alguém ir lá e fala assim, viu, vai lá e olha e vê se tem nuvem. Vamos lá, vamos ver se vai chover. E ele subiu e falou assim, olha para o lado do mar, porque normalmente o mar tem aquela questão física, né? Vai chover. Mas não tinha sinal. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Ele volta para Elias e fala assim, não tem nada, Elias. Eu não sei, acho que o moço não estava acreditando. Ele pensou, Elias é doido, só pode, né? Elias é doido.
E assim por 7 vezes. Quantas vezes o moço subiu? 7 vezes. E você está querendo parar na primeira? E nós estamos querendo desistir na primeira? Na primeira luta, na primeira dificuldade, a primeira olhada que a gente dá para o céu, e não vai chover não. Pode desistir, para tudo que não vai chover. Foram 7 vezes. Mas enquanto isso, Elias orava. Ele orava e falava, vai lá, volta lá e olha para ver como é que tá. Vai lá para ver se vai chover. E o moço voltava. Não tem nada. A 7ª vez, ele disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Na 7ª vez, o moço viu uma pequena nuvem, muito pequenininha. Mas foi o suficiente para Elias falar o quê? Vai, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro, desce para que a chuva não te detenha. Olha a fé desse homem. A nuvem era pequenininha, mas ele disse, corre para que a chuva não te pegue. A fé desse homem era muito grande, gente. Ele realmente acreditou no que o Senhor ia fazer. Porque o Senhor não faz coisas pequenas. O Senhor faz coisas grandes na nossa vida. Então ele disse, vai, corre, porque senão a chuva vai te pegar. Acelera. Dentro em pouco, os céus se enegreceram. Deve ter sido a chuva da semana passada. Os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Se eu fosse perguntar para vocês aqui, talvez vocês ergueriam a mão e falar, eu já desisti, eu já parei, eu já continuei, eu voltei. Às vezes a gente não aguenta o processo. A gente não aguenta a caminhada. Mas hoje o Senhor quer nos ensinar que nós precisamos acreditar, crer, confiar e entregar. Aquele versículo, né, muito conhecido que diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Esse confia e descansa. Acredita que ele vai fazer. Então nós precisamos acreditar, buscar, perseverar, para que nós não percamos o nosso milagre. E nessa noite o Senhor quer falar isso para você. Tenha fé, busque o teu milagre, até que ele se torne realidade. E é isso que eu quero deixar para vocês. Não desista no meio do caminho. Mas ore e busque ao Senhor, e presta bem atenção no que eu vou falar agora, até que o seu milagre chegue. Nós não podemos desistir. É até que. Eu fico imaginando que essa subida para o monte e olha lá para ver se tem nuvem, era cansativo. Porque eram montes, montanhas, era muito diferente do que nós temos agora, né? Uma cidade plana. Então, foi muito cansativo. Mas Elias não desistiu, porque ele acreditou no milagre. Então, sabe aquele milagre que você pensou aí no começo da ministração, da palavra? Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você entregue exatamente esse milagre para o Senhor agora, em forma de oração. O Senhor já te prometeu, o Senhor já deu a promessa, mas nós vamos precisar pagar um preço. Um preço de cruz? Não, Jesus já morreu por mim, já morreu por você. É muito mais leve, minhas irmãs. É muito mais leve o que Deus tem para fazer. O nosso
O preço que nós precisamos pagar é de acreditar no Senhor. O preço que nós vamos pagar é buscar ao Senhor. Buscar no Senhor. E coloca aí no seu coração, fala para Jesus assim: Jesus, eu preciso acreditar. Jesus, eu preciso buscar mais do Senhor. Eu quero provocar esse milagre na minha vida. Me ajuda. Porque até para nós buscarmos, até para nós adorarmos ao Senhor, nós precisamos dele. Porque nós não conseguimos fazer sozinhos. Então o preço é buscar. Você vai orar, você vai jejuar, lembrando o Senhor das promessas que ele já te fez. Você precisa acreditar naquilo que o Senhor falou. Você precisa crer nas promessas. Você precisa perseverar em tudo aquilo que o Senhor falou. Amém? Agora olhem para mim. Até quando que você precisa fazer isso? Até que o seu milagre chegue. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode se colocar em pé? Eu queria orar com vocês. Essa era a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E quando o Senhor ministra em nós, primeiro Ele ministra profundamente no nosso coração para que depois a gente possa compartilhar da palavra. Então, eu quero dizer que durante a nossa caminhada, e eu digo assim que principalmente as mulheres, nós temos muitas demandas. É a nossa casa, são filhos, é o marido, tem as mulheres que ainda trabalham fora. O nosso dia a dia não é fácil. Mas hoje o Senhor diz para você, não desista. Não desista no meio do caminho. Primeiro, porque Ele é contigo. Ele está com você em todo o tempo. Se você o buscar, se você o procurar, se você bater na porta, Ele vai abrir. A palavra do Senhor diz isso. Então, o que nós não podemos, e eu quero que vocês gravem nessa noite, é desistir. Jamais. Com Jesus é vencer ou vencer. Só que as coisas acontecem no tempo dele, que é um tempo diferente do nosso. Né? Às vezes para nós um dia é muito longo, mas para o Senhor é um piscar de olhos. Então só confia no Senhor, não desiste, creia, persevere e busque o Senhor que Ele vai fazer. E sempre que você pensar em desistir, você vai falar assim, não, eu vou buscar até que o meu milagre chegue. Até que a promessa que o Senhor fez na minha vida chegue. Amém, irmãs? Quem vai desistir? Glória a Deus. Ninguém vai desistir, pastora. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu quero te adorar. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra, ó Deus. Por tudo, ó Pai, que o Senhor tem ministrado no nosso coração, no coração dessa igreja, no coração dessas irmãs, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu quero lhe pedir, ó Pai, que a tua palavra entre no coração de cada uma, Senhor Deus. Ó Deus, a nossa vida tem a correria do dia, tem, Senhor Deus, dificuldades, mas nós temos o Senhor, que é aquele que cuida de nós em todo o tempo, que é aquele que está conosco em todo o tempo. E nós te louvamos, Senhor Deus, pelo teu cuidado, Senhor Deus, por nós. Pai, que o Senhor abençoe cada irmã nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor ensine a cada uma, Senhor. Que o Senhor ajude a cada uma a crer no Senhor, a crer naquilo que o Senhor já prometeu para cada uma. O Senhor tem promessa para cada uma de nós, Pai. Eu creio em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar ajudando, Senhor Deus, a cada irmã nessa noite, Pai, a caminhar, a crer, a não desistir, a buscar mais do Senhor, a se colocar diante da Tua presença, a orar, a jejuar, a buscar o Senhor dia após dia, Senhor Deus. Que na dificuldade, ó Pai, nós não venhamos a desistir,
mas que nós nos aproximemos mais do Senhor Jesus. Nós precisamos, nós carecemos do Senhor na nossa vida, Pai. E eu creio, Senhor Deus, que o teu milagre, ó Pai, vai chegar no lar de cada irmã. Eu profetizo em nome de Jesus. O Senhor vai entrar com a tua providência no nosso lar em nome de Jesus. O Senhor vai entrar com providência na família delas em nome de Jesus. O Senhor vai entrar com providência no trabalho. O Senhor vai entrar com providência no casamento. O Senhor vai entrar providência na vida dos filhos. Em nome de Jesus eu creio, Pai. Porque o Senhor tem promessas. E o Senhor não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Eu creio, Jesus, que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dessas mulheres em nome de Jesus. Essa noite, Pai, elas vieram buscar do Senhor. Elas já estão fazendo aquilo que o Senhor está ensinando, a Deus. Que é buscar do Senhor, da parte do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, honra, Senhor Deus, a cada uma, Pai. Em nome de Jesus, que cada irmã leve a bênção do Senhor, que cada irmã leve a vitória do Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai. E que grandes testemunhos, ó Deus, possam ser contados nessa igreja, Pai, de milagres que elas vão viver, das promessas que foram faladas, Senhor Deus, para cada uma em nome de Jesus. Elas vão contar os milagres, elas vão contar das promessas que o Senhor já prometeu para cada uma em nome de Jesus. Pai, abençoa com toda sorte de bênçãos. Obrigada, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, pelos louvores, Senhor Deus, pelas palavras de oração nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, muito, muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.